irritante. A dor realmente é uma dor irritante. Eu tenho artrose nas mãos, nos cotovelos, eu tenho artrose quase todas as juntas do corpo. Só não tenho artrose na língua porque ainda não tem osso, mas o dia que tiver, eu pego artrose. Então é difícil, gente. Eu imagino pessoas, quando as minhas artroses atacam, eu imagino a Elisa sentindo as dores que ela habitualmente sente. É terrível. É terrível, que você não tem posição para nada, você não tem jeito para nada. Eu agora estou na cama. Estou fazendo o estudo, estou me preparando para o estudo na cama. Vamos ver se eu aguento. Então, eu não tenho livro, não tenho nada. Será que botar gelo, Roberto? Alternando gelo? É o que eu tenho feito, Jorge. É o que eu tenho feito. Gelo é o melhor anti-inflamatório que existe. Tem pessoas que orientam a bolsa de água quente, mas eu não recomendo, não. Jogador de futebol, quando leva pancadão lá, é gelo direto. Eu não uso, eu só uso gelo. É o anti-inflamatório mais natural que existe. Eu só uso gelo. Eu não posso usar anti-inflamatório por causa do Marevan, né? O anticoagulante. Então, eu tenho essa situação. Mas vamos lá. Já fizeram a prece? Já? Não, estamos aguardando alguém para fazer. Eu vou fazer, vou começar, mas não sei se vou poder fazer a prece final por causa das minhas condições. Mas vamos lá, fechando. Tudo bem, se não puder, a gente faz. Tá, vamos fechar os nossos olhos, dirigir nossos pensamentos mais próximos de Jesus, que a nossa condição permite. E dizer ao nosso mestre querido, nosso médico das almas, da nossa alegria, da nossa satisfação em podermos nos reunir mais uma noite para um estudo da nossa doutrina, da tua doutrina, Senhor. E hoje, o primeiro livro dos Espíritos. E consigamos ter mentes suficientemente preparadas para absorver aquilo que nos for transmitido pelo nosso irmão Afrânio e, consequentemente, transmitir a todos aqueles que desejarem conhecer tua doutrina e te conhecer melhor, Senhor. Pedimos que envolva os nossos irmãos com todos os tipos de doenças físicas, morais, éticas, e assim como nós outros também nos envolva com os mesmos problemas, as mesmas doenças, os mesmos males. E que o nosso estudo transcorra num clima de paz, de tranquilidade, abençoando, Senhor, aqueles que se encontram presentes, os que ainda virão, os que não virão por algum motivo. Fica conosco, Senhor. Amplia nossas mentes, por favor, e transmita-nos a tua paz. Assim seja, e assim se faça, agora e sempre. Graças e graças a Deus. Muita saúde, Senhor, muita luz e muita paz. Muito obrigado. Graças a Deus. Bom, Elisa, boa noite, Consuelo. Hoje é a pergunta. Boa noite, Frânio, Elisa, seu Roberto, boa Jorge. Noite. Boa noite a todos. Boa noite. Pergunta é qual? 474. Eu pensei que tinha lido ela, mas não lembro ainda. Não, abri aqui agora, a gente tinha visto que não. 474. Então vamos lá na 474. A leitura anterior já foi estudado, já foi lida os processos de Morzine. Sim. Sim. Bom, então vamos lá. Podemos? Por mim pode. Por mim pode. Tá, então hoje o estudo é do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte 2ª, no capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Agora nós estamos na parte dos possessos, na pergunta 474. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode ficar a alma na dependência de outro espírito
de modo a se achar subjugada ou obsidiada ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Bom, tá aí a pergunta. E no meio da pergunta está, para mim, né? Acho que a primeira parte da pergunta nós conversamos na aula passada, né? Então, vamos estudar aqui a partir de pode a alma ficar na dependência de outro espírito? É isso aí que interessa a gente hoje, essa pergunta aí. Aí, em primeiro lugar, o que é que nós, quando a gente fala sobre possessão, depois o Kardec vai falar sobre essa questão do possesso ali né, os detalhes lá dele, né, nós sempre lembramos dos processos, vamos lá no Evangelho, tem o processo de Gadara, tem aquele processo de onde, aquele garoto que os discípulos não conseguiram. A gente só lembra disso. Parece que a palavra possessão sempre nos lembra de coisas ruins. O próprio Kardec, na Gênesis, já falou que não, existe a possessão pelo lado bom, né? Que o espírito pode vir, tomar o corpo do outro, tal, está lá na Gênesis. Mas essa questão dessa palavra que pode a alma ficar na dependência, aí nós vamos ver que esse estado de possesso, qualquer um de nós pode estar passando, ou pode ter passado, ou pode vir a passar. Essa palavra dependência é muito forte. Ela é muito forte mesmo. Porque, um exemplo, que eu estava lendo Obras Póstumas, olha só que Kardec vai falar aqui rapidinho no Obras Póstumas, tá? Vou ler aqui. Na minha iniciação ao Espiritismo, tá? A minha primeira iniciação ao Espiritismo, que está na segunda parte do Obras Póstumas, tá? Olha só. Kardec ia nas sessões e todo mundo, aquilo nós falamos, via, né, com que vestido que eu vou, que vai chover amanhã, etc. Vou casar com quem? E Kardec chegando lá, viu tudo diferente, né? Olha só o que Kardec coloca antes de eu falar sobre o assunto possessão. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi, naqueles fenômenos, a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade, a solução que eu procurara em toda a minha vida. Olha só as palavras de Kardec. Então ele viu tudo, toda a história da humanidade envolta naquela brincadeira. Aí, o que acontece, né? Mais à frente ele vai falar que é o que nos interessa aqui agora. Até ali, as sessões na casa do seu Baldan, nenhum fim determinado tinham, ou seja, era só brincadeira. Tentei lá obter a resolução dos problemas que me interessavam, do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Então, ele já tinha sentido que havia um outro mundo, né? Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas, ou seja, ficava em casa bolando. O que é que eu vou perguntar hoje? Coisas sérias. Eram sempre respondidas com precisão, profundeza e lógica. Agora vem o que interessa a gente. A partir de então, as sessões assumiram caráter muito diverso. Entre os assistentes contavam-se pessoas sérias que tomaram por elas vivo interesse. Agora, e se me acontecia faltar, ficavam sem saberem o que fazer. Mas isso é uma coisa comum? Não, dependência. De uma certa forma, não é possessão, mas é dependência de uma alma encarnada para outra alma encarnada. Esse estado é o que nós chamamos de possesso também. Tá? As pessoas que não conseguem fazer nada sem outra. É dependente. A pergunta aqui, a alma pode ficar na dependência de outro espírito? Não é um processo que ninguém coabita corpo de ninguém e assim por diante. Existem vários casos de dependência e praticamente há uma palavrinha que nós também conhecemos muito no meio espírita.
Existe ela também mais suave e ela mais profunda, se chama simbiose. Nós também, né, vamos chegar nessa dependência a uma simbiose. Infelizmente, há casos, muitos casos aí no dia a dia nosso, nas ruas, né, em famílias principalmente, que um fica numa total dependência de outro. Mas lá no Espiritismo falou que o filho do Dr. Bezerra, que é a simbiose, sim, ali é um nível profundo, é um nível altíssimo. Mas que tudo, conforme o estudo sobre obsessão, nós estudamos obsessão simples, fascinação para chegar à possessão. Tudo começa a simplicidade. Vai ir crescendo, aumentando, até chegar a níveis mais sérios. E daí para diante até níveis patológicos, etc. Tá? Níveis mentais, desequilíbrios mentais enormes, etc. Então, essa questão de pode a alma ficar na dependência de outro, não há necessidade de um processo obsessivo tão pesado. É um processo, de uma certa forma, obsessivo, porque a pessoa vai perdendo o quê? A sua personalidade, como no processo obsessivo que nós estamos falando aqui. A pessoa vai perdendo a sua vontade, a sua opinião. Seu livre-arbítrio vai se anulando. Estamos falando aqui de encarnado para encarnado. E esse processo que é o que é usado de desencarnado para encarnado ou de desencarnado para desencarnado. O processo é o mesmo. Muda o nível, devido às situações de encarnado e desencarnado. Tá? Essa perguntinha aí, né, tem muito a ver com o nosso dia a dia. Afrânio, eu vou ali fora rapidinho fechar o Zetaflex. Vai falando aí, já vem. Eu ia pedir para ele falar agora. Afrânio, e como é que se quebra isso? Como é que se... Afrânio, fala. Não, fala, seu Roberto, já te respondo. Na página do Mirabês, lá bem no meio da página, ele fala nessa possessão de encarnados. E se falando de dependência, encontramos pessoas encarnadas, uma dependente da outra, em muitas circunstâncias. E às vezes se demoram neste processo, uma esperando da outra se completar e viver. É falta de personalidade, é falta de equilíbrio emocional. Cada consciência é um mundo diferente que deve ter sua independência espiritual. É neste sentido que Jesus diz: conhecereis a verdade, ela vos tornará livres. Precisamos conhecer a verdade, ou pelo menos nos esforçarmos para tal, para que a liberdade possa chegar, mesmo devagarinho, para a nossa felicidade. Bem sabemos que os elementos nobres não se misturam. Essa nobreza espiritual haverá de ser conquistada pelas almas para que elas não atraiam companhias inferiores. Então, é aquilo que você acabou de falar agora, de possessão de encarnado para encarnado. Falta de personalidade, falta de equilíbrio. O consuelo que gera muito isso também se chama medo. Tá? Não sei se o Miramês coloca alguma coisa sobre isso. Né? Eu só vi, por enquanto, só isso. O medo é a falta de personalidade, é a falta de equilíbrio emocional. O medo provoca essas coisas. Né? Exatamente. O medo de da responsabilidade, de tomar as decisões. Exatamente. Então, o medo de viver mesmo. Né? É uma forma que a pessoa tem que procurar, lembrando dos 3 andares, tá? Que o André Luiz coloca no livro No Mundo Maior. Nós temos que sempre lembrar que a zona do consciente é a zona do esforço e da vontade. E nós temos que estar sempre preparados para o que der e vier. Logicamente, vamos tentar fazer o melhor. Às vezes não vai dar certo por diversos problemas. Né? Então, o que o Miramês falou sobre a questão: conheceis a verdade, ela vos libertará. É lutar para nos conhecermos, né? Começa por aí o negócio, e vencermos essa situação de dependência. Né? Encarar com firmeza.
Às vezes eu vejo assim, muito lance, que eu já vi muito lance, de assim, o pai controlador ou a mãe controladora, e o filho cresce dentro de um casulo, assustado. Assustado mesmo. Né? De repente, qualquer um de nós já pode ter acontecido isso. E vai passar uma encarnação com medo de se libertar. Agora, outra coisa também, né? Informação, né? A pessoa também não procurar se informar, ou seja, crescer. Entendeu, Consuelo? Crescer. Lutar contra isso. Mas até ele lança, né? Está se sentindo bem. Está gostando disso. Esse é o grande problema também. A gente começa a gostar muito da coisa e acabou o nosso esforço para sair daquilo. Então, quando fala nisso aí, nós, o espírito que, vamos falar agora de desencarnado para encarnado, o espírito que está nos querendo nos colocar nessa situação, que isso começa light, vai se aprofundando. Ele vai vendo os nossos pensamentos mais secretos e vai se aproveitando dele e passa até, vamos falar assim, vivenciá-los junto conosco até que possa nos dominar. E se os pensamentos não forem bons, vão deitar e rolar. Então, tudo depende de nós. Tudo. Eu acho que é a próxima pergunta, né? Pode por si, é a 475. A próxima pergunta é esse assunto aí. Embasada na pergunta que ela fez, como se quebra esse ciclo, né? Uhum. É o que eu entendi. Passa, porque ele coloca no meio aqui da resposta, tem a primeira, segunda, terceira linha, que ele fala quer por fraqueza, ou quer por desejá-la. Então, a importância da família é relevante. Né? Aí, o conhecimento. Eu não vou falar religião, não. Vou falar do conhecimento cristão, tá? Do cristianismo. Isso fará uma diferença enorme. Como acabou de comentar, os espíritos identificam os nossos pensamentos, eles identificam isso, os nossos hábitos, as nossas tendências. Então, a partir do momento quando as informações cristãs, o que é ditada, o que é lida, né, pelos familiares, a importância do culto do Evangelho, vai favorecendo, vai quebrando. E esses laços não vão, eles estão, por exemplo, ele pode estar forte, mas ao decorrer do tempo eles vão enfraquecendo-se, desde que, né, haja vontade por parte não só do que está com o problema, porque há situações intrínsecas. Você citou o caso do filho do Bezerra, do caso do Zeus, acho que é Zeus Vantuil, aqui do livro que está lá, que a gente está estudando aí no Mundo Maior, o caso Marcelo, lá na questão da epilepsia, só na aproximação, olha os vínculos perispiríticos. Não foi isso que nós estudamos em reuniões anteriores? Então, também, ele era um frequentador assiduído, os pais, e o garoto também. E isso é que minimizava essa situação. Mas o processo não estava anulado. Né? Muito embora passe o tratamento de desobsessão e a vontade do menino. Mas, volta e meia, ele entrava no quadro de epilepsia, sob a influência, só na aproximação da entidade. Olha o vínculo, como é forte. Fortíssimo. E o caso do filho do Bezerra já é um caso de tempos idos. É um resgate realmente, né, Frânio, ali, né? Eu estou com a página aqui aberta do livro, falando sobre essa questão do loucura obsessão. Até. Então, eu paro por aqui. Nesse caso, loucura obsessão da simbiose, aqui não fala o Dr. Bezerra é o pai, fala que tem um pai, mas o pai é o Dr. Bezerra, né? O garoto ficou lúcido pela primeira vez em 20 anos, o filho dele, e ele pede ao mentor, né, que o liberte. Aí o mentor responde, né?
Não, o mentor não. O espírito que estava em simbiose com o filho do Dr. Bezerra. Você pede-me que eu liberte e não tem ideia do que solicita. A palavra liberte terá um significado muito profundo, quase terrível para você e para ele, para a família, caso eu concorde com o apelo. Estamos tão intimamente ligados quanto a planta parasita na árvore que a hospeda. Com o tempo, as raízes naturalmente enxertadas penetram na seiva da outra, gerando tremenda simbiose. Ambos nos necessitamos para viver. Embora eu aqui me encontre, estou vinculado a ele. Se eu arrancar-me do seu convívio físico e mental, eu me desequilibrarei muito e o corpo dele morrerá. Olha que estágio que chegou isso aí. Tudo começa, mas aqui aí tem coisas da outra reencarnação dele, né? Por um problema como sempre, né? de um trair o outro, etc. Né? E a simbiose aí, que é um estágio também de possessão muito adiantado, né? É o que ele fala aqui. Um ficou entrelaçado com o outro. No separar dos dois, como ele já estava... Nós temos no capítulo do 18 do livro nosso lá, amor, alimento da alma. Então, aqueles dois espíritos já estavam acostumados com aquele tipo de alimento. Então, aquele corpo físico, com a libertação do outro, não ia ter mais aquele alimento, nem físico, o aqui, nem mental. Então, é o que ele fala aqui. O corpo dele morrerá. A dependência, que está perguntando aqui, a alma pode ficar na dependência de outro. São extremos. Começa no mínimo, pode chegar a um ponto desse aí. Não é só ceder o corpo para sair gritando, quebrando as coisas, ou então o espírito bom passar uma mensagem, não. Temos muito ainda que aprender, né? Cada perguntinha dessa vê um mundo de coisas que, né, como é que se fala assim, de coisas que podem, né, acontecer, que nós estamos vendo, né, juntando, né? E a simbiose é uma coisa tão forte, que o vidente só consegue enxergar um espírito, não consegue enxergar dois espíritos ali. Né? Estão imantados, né? Estão imantados. É igual o imã. É igual o imã. Pegam um imã idênticos, não tem mais imantação atrás. Para o vidente é um espírito só. Tá ali. Eu vou ler outra coisinha aqui, tá? Isso é falando a escritora que estava com o pai. Tá aqui. À medida que a obsessão se faz mais profunda, o fenômeno da simbiose, interdependência mesmo, entre o explorador psíquico e o explorado se torna mais terrível. Chega o momento que o perseguidor se enleia nos fluidos do perseguido, de tal maneira que as duas, que o senhor falou aí agora, personalidades se confundem. O senhor falou agora. Só vê um, Isso. né? Olha só, a ingerência do agente perturbador no cosmo orgânico do paciente termina por jugulá-lo aos condimentos e emanações da sua presa, tornando-se igualmente vítima da situação, impossibilitando-se o afastamento. Ou seja, os dois passam a viver como se fosse um só. Né? E aí vai falando mais um monte de coisa, tá? Quem quiser depois ver, é só procurar na internet. Procure Obsessão, do Divaldo, tá? O Espírito Manuel Filomeno, um livro antigo, tá? É muito bom. Esse livro se passa no terreiro de Umbanda. Terreiro de Umbanda. Tá? A irmã Terreiro de Umbanda, uma Emericiana. preta velha. A preta velha irmã Emericiana, que em reencarnação anterior foi uma duquesa lá na Dinamarca. Dinamarca. Mexeu muito com a política na Dinamarca, causou muitos males lá na Dinamarca, que era muito bonita, aquela lourona, olhos azuis e tal, né? Mexia com os homens e se aproveitava ela e o filho, que hoje, que aqui nesse livro, vem como médium, né? O Carlos, né? Cheio de problemas também. Mas ela está ali também para ajudá-lo, que ela foi uma das grandes culpadas da queda dele. É um senhor livro. Não vou contar mais, não, senão vocês não vão ver. Vê a importância
vê a importância desse resgate e que é um homem que dá consultas com uma preta velha. É um homem que dá consulta com essa preta velha. Né? Não. Tem uma outra frase também aqui do Miramês. Você falou anteriormente sobre o conhecimento. Tu tens um corpo e deves cuidar dele. Faze dele teu conhecido, porque um corpo fortalecido com uma mente dotada de conhecimentos espirituais terá facilidade de resistência bem maior para que possas te libertar dessas companhias indesejadas. Então, a gente tem que ter conhecimento, tem que aprender, né? Deixa eu ver. Fala, Jorge. Termina aí eu falo. Pode falar? Eu aqui já falei o que tinha que falar. No livro lá dos domínios da mediunidade, o André Luiz, se eu não me engano, ele usou a terminologia vampirismo. E o senhor Martins Peralva, da mesma forma, estudando lá o livro, ele fala do sonambulismo torturado. Você vê, tem médiuns, né? Que tem pessoas que é médium, naturalmente, ele já traz isso nos seus clichês mentais, não há necessidade dele, do desenvolvimento mediúnico, ele já, né, vamos dizer assim, é pronto, fala rapidinho. Mas tem outros que ainda não, ele traz a entidade ligada a ele, ele cria certos cismas, certos inconvenientes, mal-estar. Pois é. Então, essa questão da simbiose que a gente está comentando, que como quebrar isso, que a pergunta que a Consuelo fez é uma pergunta muito interessante. Não é? A gente pode ficar, vem ligado a tratamento. Então, você vê, vamos lá, a gente já conversou nas questões mais pesadas, né? Que é essa da ligação, o caso do Moreira lá com o seu Cláudio, lá no livro, né? Que leve, o Roberto comentou, do processo imantativo. Agora vamos para uns fenômenos mais leves, mas que também que a gente não dá conta. Você, na leitura do livro que você... Ou você comentou, se foi do livro, não estou lembrando agora, né? Assim, quando você falou da simbiose, né? Quando falou da simbiose. Então, quantas pessoas que é glutão, que a entidade se liga no centro solar, atuando ali no estômago, atua no fígado, atua na área digestiva por inteiro. E problemas que tem o problema da compulsão sexual. E os problemas que tem, não é isso? Desculpa-me só abordar, esses são leves. Bebida, cigarro. Cigarros, exatamente. Né? Então, são N situações que está a um palmo do nosso nariz, está dentro, até às vezes envolvendo, né? Que a gente não percebe. Quer ver? Vou finalizar. Tem pessoas que têm um problema, às vezes, de doenças, são chamadas de doenças que eles chamam de doenças psíquicas, né? Psicofísicas. O indivíduo parece que está bem de saúde. Mas se ele vai fazer lá um exame de sangue, por que essa anemia falciforme? O médico fica encafifado. Pede para você repetir. Quer dizer, uma anemia falsa, o que é isso? Você não tem característica nenhuma disso, isso daí o que é? É esse processo, porque a entidade desencarnada, o centro de força esplênico, é ali que se produz as hemácias. E o cidadãozinho a nível de vampirismo, ele está lá estudando, não é isso? A energia vital que está se formando naquela região para manter o todo energético harmonizado. Então, eles não têm corpo, eles precisam da energia vital. Então, o invigilante abre a brecha, possibilita, né? Vou usar assim, irmãos nossos, menos felizes, atraídos por nós, pelo pensamento, não vou falar nem negativo, pensamentos infelizes que nós plasmamos, identifica-se e se torna um hospedeiro.
Pronto, não falo mais nada, senão eu vou tomar o tempo todo. É que eu... Você ia procurar um livro aí, né? Alguma coisa. Não, eu estava lendo esse assunto que você está falando aí, mas não vou procurar, não, senão vai demorar muito. Acho que na página 99 desse livro aqui, que eu estava lendo hoje, vem falando justamente sobre essa questão aí da invasão dos espíritos, digamos assim, né? Conforme você falou aí, invade pelo esplênico e vai se ampliando, e vai até a hemácias, não sei o que. Tá tudo isso. Esse é um outro livro, esse aqui, Aspectos Psiquiátricos e Espirituais dos Transtornos Emocionais. Também é do Divaldo, tá? São coletâneos que tem dos livros do Manuel Informações. Filomeno, botaram aqui. Tem essa informação que você deu aqui, só que eu não vou procurar agora não, senão vamos perder tempo. Então, o assunto que a gente está conversando sobre processo é um assunto que existem os processos de forma light, existem os bons processos que nós vemos na Gênesis, Kardec falando que os espíritos podem vir no médium para passar uma boa mensagem, etc. Existem os processos que sempre que fala, a gente pensa logo neles, que são aqueles, né, que estão aí, estão nos ataques, etc. Mas o negócio é bem generalizado mesmo, né? Então, esse estudo começa nessa palavra aí, dependência. A dependência. Nós não podemos ser dependentes, temos que ser dependentes somente de nós mesmos, com cuidado para não entrar em outro assunto agora, autoobsessão. O negócio ou seja, o equilíbrio é necessário. Nós temos que usar do equilíbrio em todos os momentos, e senão a gente também entra nesse processo. Tá? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Consuelo? Eu acho que encarnar é muito difícil, sabia? É mais fácil ficar desencarnado. Não, lá acontece tudo isso está sendo falado aqui. Você tem que tomar cuidado com o obsessor, tem que tomar cuidado com o obsessor encarnado, com o obsessor desencarnado. Não, é conosco, Consuelo. Cuidado é conosco, com os nossos pensamentos. Influência oculta de atos, pensamentos e ações. Mas nós é que somos o culpado. Mas isso é fácil falar. Você ter esse equilíbrio, Aí eu concordo contigo, é fácil falar. Esse equilíbrio, essa dominância sobre os teus sentimentos, sobre tuas emoções, é uma coisa assim de encarnações muito, muito proveitosas. De encarnações passadas muito proveitosas. Porque esse equilíbrio, essa força, esse foco, é muito difícil. E isso você não pega assim, hoje eu vou ser equilibrado. Não. Daqui a 20 anos eu vou ser equilibrado. Não. Isso aí você tem em reencarnações que você passou e que você vai conseguindo aos poucos. Por isso é que eu estou falando. Você encarnar é muito difícil. E a gente deveria ter mais uma mãozinha, né? Mais uma ajudazinha, porque haja gente torcendo contra, né? A gente tem ajuda, Consuelo, só que a gente não entende ainda bem como é que é esse negócio, essa ajuda. Porque eu não entendo. O estudo da doutrina espírita é uma grande ajuda para nós. Está nos dando as armas para entender como as coisas ocorrem. Isso, não, a grande ajuda, o conhecimento, a gente conhecer porque ocorre, como a gente tem que realmente ser forte, né? Olha só como acontece essa questão aí. Só aqui desse livro aqui, tá? Do Manuel Filomeno, Loucura e Obsessão, mas não vem falando qual é o livro, não. Mas vamos ler, só tem 2 parágrafos que interessam. Quando esses espíritos são maus e encontram guarida, que as dívidas morais agasalham na futura vítima, só guarida, ou seja, aquela coberturazinha que a pessoa se protege da chuva, né? Não é isso? Que as dívidas morais que nós temos, alguns de nós, lógico, né? Então, nós damos essa cobertura, vamos lá. Aí nascem as obsessões, a princípio sutis, quase desapercebidas, para logo depois se agigantarem, assumindo a gravidade das subjugações lamentáveis
e, às vezes, irreversíveis, contínuos. Tá? Então, é por aí mesmo, né? Tudo começa no lightzinho. E, às vezes, o que está falando aí, vai para o irreversível, porque é essa guarida que as nossas deficiências morais ajudam eles. Então, a nossa luta, né? Pergunta 919, é nos conhecer para nos consertar. É a luta que nós vamos ter, né? E para nos livrar disso aí. Livrar-nos das tentações. Por que livrar das tentações? Porque elas estão dentro de nós. Tá? Que elas vêm de lado de fora, não. Essa questão que o Jorge falou aí, dos diversos tipos, né? Que a gente falou. A questão da bebida, no livro Fisiologia da Alma, o Ramatiz chama o cara que bebe, a pessoa que bebe, de caneco vivo. Ele é uma espécie de fornecedor de outros. No livro do André Luiz, acho que é no Mundo Maior que nós estamos lendo lá no final, tem um caso, que tem um rapaz, né, alcoolizado, desmaiado, e tem 4 juntos dormindo ao lado dele, 4 espíritos. Então, essas são as guaridas morais que nós abrimos as brechas e eles estão junto conosco. E aí vai embora. Bom, querem comentar alguma coisa? Eu só vou ler só a 132, um pedacinho aqui, da 132. Já foi lida aí na semana passada, alguma coisa assim, é algo rápido. Ó. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Para responder aí o que a Conselho comentou, que é difícil, né? Deus impõe, ela diz que é difícil, mas Deus impõe a encarnação com o fio de chegarmos à perfeição. Aí o que interessa a nós é isso aí, ó. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançar essa perfeição, tem de sofrer todas as vicissitudes da experiência corporal. Então, como nós temos um passado compliciado, né, isso que acabaste de ler aí, a gente precisará realmente passar por essas expiações. E acho que os causadores dessa situação somos nós. Enfim, aí é de cada um, né? Cada um que vai. A gente tem aí, a gente olha para o céu, vê a abóbora celeste. Não, ele não quer ficar na Terra, quer ficar ligado mesmo. Manda ele lá para Plutão. Vai para Plutão lá acertar. Ou se não é Plutão, vai lá para o Xistão. Se não é para o Xistão, arruma outro nome aí. Vai lá para o Oriente Plutão. Médio mesmo. Não precisa ir longe, não vai para o Oriente Médio. Quer dizer, vai todo mundo, né? Aí reparar e encontrar os adversários no meio do caminho, né? Para a gente aprender a se respeitar. O Nabucodonosor ficou 7 anos naquela situação. Lá não tinha doutrina espírita naquela época, não. Qual foi o jeito que deram, não sei. Não conheço. Elisa, você já voltou? Já. Está tão Eu tô calado. aqui já. Tô ouvindo vocês falando. Não fala. Como é que vai saber? Quer Não, falar é mais porque. alguma coisa? Não, eu só quero me desculpar, é porque começou a chover e eu tô sozinha em casa, então não tinha nem universitário para pedir ajuda. Eu tinha que levantar e ir lá, né? Tá chovendo? Tá. Aqui não tá, não. Ainda não. Aqui não. Choveu. Pois Pode até ter ainda- parado, mas estava chovendo. Mas aí você tem que fechar a casa toda, né? Não, só lá o teto Zetaflex estava aberto. Estava molhando o chão lá da área. Já tá solucionado. Graças a Deus. Bom, alguém mais quer comentar alguma coisa? Seu Roberto, Consuelo? Então vamos ler Agora, a pergunta. Afrânio, Fala, de novo, Consuelo. sobre essa possessão de encarnado para encarnado, você imagina hoje em dia, né, como é que estão, por causa da internet, né? Essa coisa, às vezes a pessoa nem conhece a outra pessoalmente, né? E existe aquela obsessão de ser igual, de ver onde é que está, o que está fazendo, usar a mesma roupa, né? Falar do mesmo jeito,
os jovens usando como espelho determinadas artistas, e de uma forma, e são pessoas que você vê que não tem nada a acrescentar, né? Você vê um ser vazio, né? Que só tem coisas fúteis, né? E que milhões de seguidores, milhões que eu digo é milhões mesmo, né? 1 milhão, verdade. 2. E para onde que a gente vai nisso? Porque é vazio demais, sabe, Afrânia? É muito vazio. Não te acrescenta nada, eu fico boba. Às vezes eu corro assim, o dedo nessas coisas, vou olhando, eu fico, como é que uma pessoa pode ter esse montão de seguidor falando um monte de besteira dessa? Né? Consuelo, É veja bem, triste. tudo é sintonia, né? Tudo é sintonia, né? Esses também que estão ouvindo, infelizmente, estão no mesmo nível. Ela Agora, falar... e há o magnetismo, né? Essa pessoa tem um magnetismo que alcança, né? Que alcança esse grupo, né? É um grupo aí. Existem os vários grupos. Nós estamos aqui estudando, né? Assim como existem outros grupos de espíritos ou de outras religiões, estudando. Existe um grupo agora que está jogando sinuca, né? Então, existem os grupos, né? Aí a gente vê que realmente, né, a conversa talvez ainda não esteja ainda num nível elevado, né? Mas é interessante isso, realmente. Você está falando tudo a verdade. E você me fez lembrar de uma coisa, de alguém que tinha muito conteúdo e um caso obsessivo, John Lennon. Né? Um caso obsessivo. Então, o cara, até hoje, aquele assassinato, né, violento, foi de um cara que muito amava ele, gostava dele demais. Isso aí, mais ou menos, você falou. Né? Mas algumas coisas estavam acontecendo no momento né? Aí foi um problema obsessivo. Não, digamos que um pouquinho que fugiu daquela idealização que ele tinha do mito, né? Ele foi lá e aconteceu o que aconteceu. Isso é verdade. Nós estamos agora veja bem, por que esse grupo segue esse pessoa aí? E também não está procurando se melhorar em questões de conhecimentos morais, espiritualização. Você Há não acha que é muita. uma idealização material, de querer um Isso que eu te material falar. igual, né? Isso que eu te falar. Hoje o mundo está muito materializado devido, tá? O que nós estamos cansados de falar, que Kardec fala na Gênesis. Essa turma que está aí está tendo suas oportunidades de se melhorar. Né? Então, estão tendo a oportunidade de se espiritualizar, digamos assim, se moralizar. Se não estão fazendo mal, já é um grande ponto, né? Esse que é o problema. Se não estão fazendo mal, já é um grande bem. Que é aquela história do cara jogando sinuca e o Chico Xavier passando para lá para cá. E o Chico reclama, pô, eu trabalhando, o cara jogando sinuca. E o mano fala, Chico, a reencarnação passada ele era um assassino, serial killer. É melhor jogar sinuca que voltar a matar, né? Também tem isso, né, Consuelo? A gente não sabe a história passada, né? A história passada. Fran, eu tenho uma pergunta aqui no Livro dos Espíritos. Por que Deus permite? Eu não me lembro ela inteira. Você tem ideia do número dessa questão? Eu E sei vem qual é a até. pergunta, mas não estou lembrando também não, porque Deus Ah, permite algumas coisas, né? eu não estou lembrando. Também não estou não, porque tem essa mesmo, porque Deus permite algumas coisas que a gente está comentando aqui, tem essa pergunta É, assim. É porque Deus concedeu aqui, abriu aqui, as riquezas, é outra, o poder, é outros, a miséria, está aqui, né? Quer dizer, mas não achei essa não. não esquenta. Essa que eu estou falando é 814, né? Entendeu, Consuelo? A gente não sabe o outro lado da história, a gente está vendo esse lado aqui, encarnado. De repente é um grupo que outrora estava fazendo coisas piores, e agora, pelo menos, estão, entre aspas, neutros. Já é uma grande coisa, né? Já é uma grande evolução. Certo? Entendi. Só não fazer o mal, né? Para alguns casos, o nosso caso é diferente, tá? Pergunta 642.
não fazer assim, deixa eu ver a minha coisa, a resposta minha. Lê aí, Não fazer o bem. Lê aí a Fran, que eu estou procurando a pergunta do Jorge. 642. Olha só, para 642, para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Isso é para a gente. Presta bem atenção na resposta. Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Nós estamos falando de um espírito que está na questão, assim, na questão de evolução. Assim, dessa já é uma evolução linear, se espiritualizando. Agora, para certos espíritos, veja bem dentro do que é que eu estou falando, tá? Para certos espíritos que antes estavam só fazendo mal e vem numa reencarnação ainda meio indiferente, meio neutro, já é um avanço. Não estão mais fazendo aquele mal que faziam. Agora, também para crescer, eles vão ter que virar para o bem. Aí já é outra questão, para evoluir. Questão evolutiva. Né? Deu para entender, Consuelo? Entendi. É como ele não estacionou porque ele não está fazendo mal, mas também ele não está evoluindo porque não está trabalhando no bem. Entendi. Mas já é um grande negócio. Né? Não está fazendo mal, não está se endividando mais. Está meio estacionário ali, né? Entendi. Achou, Elisa? Não, ainda não. Também tem aquela história, né, Fran? A gente procura se manter num caminho reto. Não falar mal de ninguém, não desejar mal a ninguém, se comportar bem. Para aqueles espíritos ainda sem nenhuma evolução, isso trata-se de uma inveja. Se nós não tivermos uma consciência firme, um pensamento firme de verdadeiro cristão, nós vamos ser assediados de qualquer maneira. E no entanto, temos bom comportamento. Mas o que é a obsessão? É a inveja. Né? A inveja de um espírito de pouca elevação com relação àqueles que têm alguma elevação. Então, isso acontece muito. Né? Nós precisamos estar muito conscientes, precisamos realmente nos educarmos. É isso aí. Aqui tem uma pergunta aqui, essa 814, Jorge, que é por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? E está falando uma coisa interessante aqui, para experimentá-los de modos diferentes. Olha só, para experimentar de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Essas partes, né? Mas não é essa a pergunta, não. Sei qual é que você está falando. Não estou lembrando. Vamos lá, Elisa, então, continuar? Depois a gente acha. Então, pergunta 474. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada, ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Ô, Jorge, vê aí a pergunta 871, enquanto a gente vai aqui, levando aqui, tá? 871, vê se é ela. Então, nós já falamos sobre a questão da possessão, já falamos sobre essa questão da dependência, né? E agora vem a questão da vontade, que é justamente a questão que vai falar a pergunta que vem. Tá? A vontade fica, de certa maneira, paralisada. Mas os espíritos vão dar uma resposta aqui para a gente que vai falar sobre por que essa vontade, né? Porque o que é que acontece com essa vontade? Vamos à resposta? Sim, sem dúvida. E são esses verdadeiros possessos. Só um instantinho. Então, veja bem, os verdadeiros possessos são aqueles que conseguem, conforme fala aqui, achar, de certa maneira, a vontade paralisada. Então, voltamos ao início do nosso assunto de hoje até agora, em vários níveis, tá? Em vários níveis. Só que tem os níveis light e os níveis extremos, tá? Esses são os verdadeiros processos. Mas, o que é que vai falar aí os espíritos? Mas é preciso saibas que essa dominação
não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta. Quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. A sua fraqueza, o medo. Ou desejá-la, a questão que, né, que foi colocada aqui, do negócio dos vícios, né, das imperfeições, né, a questão do sexo, bebida, álcool, né? A pessoa, no fundo, gosta daquilo. Gosta daquilo. Então, é fácil os nossos irmãos desencarnados se alinharem, né? E vamos embora. Muitos epiléticos ou loucos que mais necessitavam de médico do que de exorcismo têm sido tomados por possessos. É verdade. Né? Em alguns casos, né? O carro da Elisa aí, ó. Não, não é meu não. Agora, todo dia de noite, a essa hora, sei. esse carro dispara o alarme. Todo dia de noite. Tem hora marcada para disparar o alarme, menina. Impressionante. Deve ser 8 e 4. Ô, Jorge, essa pergunta aí é 871, não? É. Diz respeito. Eu estava procurando a 379 e a 7. E a 7. Eu estava procurando a 379, eu fui na